Anna Kerner. Não há nada que me dê mais prazer do que as noites de patrulha em Orphea. Não há nada que me dê mais prazer do que as ruas tranquilas e calmas banhadas pelo calor das noites de verão de um céu azul marinho estrelado. Percorrer lentamente os bairros sossegados e adormecidos, as venezianas fechadas, cruzar com um pedestre insone ou moradores felizes que, aproveitando as horas noturnas, velam de sua varanda e saúdam minha passagem com um gesto amistoso. Não há nada que me dê mais prazer do que as ruas do centro da cidade nas noites de inverno, quando de repente começa a nevar e o chão logo fica coberto por uma espessa camada branca. E esse momento em que você é a única criatura acordada quando os veículos que retiram a neve das vias ainda não começaram sua dança, em que você é a primeira a deixar sua marca na neve ainda intocada. Sair do carro, patrulhar a pé na praça, ouvir a neve ranger sob seus passos e encher deliciosamente os pulmões com aquele frio seco e revigorante. Não há nada que me dê mais prazer do que surpreender o passeio de uma raposa pela rua principal nas primeiras horas da manhã. Não há nada que me dê mais prazer em qualquer estação do que o nascer do sol na marina. Ver o horizonte escuro como a tinta de uma caneta, ser perfurado por pontos cor-de-rosa e depois por manchas alaranjadas, e admirar a bola de fogo que se alça lentamente acima das ondas. Eu me mudei para Orphea apenas alguns meses após ter assinado a papelada do divórcio. Casei por impulso com um homem cheio de qualidades, mas que não era o certo para mim. Acho que me casei logo por causa do meu pai. Sempre mantive uma relação muito forte e próxima com meu pai. Somos graduados desde que eu era bebê. O que meu pai fazia Somos grudados desde que eu era bebê. O que meu pai fazia, eu queria fazer. O que meu pai dizia, eu repetia. Aonde ele fosse, eu seguia seus passos. Meu pai adora jogar tênis. Também joguei tênis no mesmo clube que ele. Aos domingos costumávamos jogar um contra o outro, e à medida que os anos passavam, mais acirradas ficavam nossas partidas. Meu pai gostava de palavras cruzadas. Pela maior das consequências, também adora esse jogo. Durante muito tempo, passamos nossas férias de inverno em Whistler, na Colômbia Britânica, esquiando. Todas as noites, depois do jantar, nós acordávamos no salão do nosso hotel para nos enfrentar, nas palavras cruzadas, anotando escrupulosamente, partida após partida, quem havia ganhado e por quantos pontos de vantagem. Meu pai é advogado, formado em Harvard, e foi com toda a naturalidade, sem me questionar, que foi estudar direito na mesma universidade. Sempre tive a sensação de que era o que eu queria. Meu pai sempre teve muito orgulho de mim. No tênis, nas palavras cruzadas, em Harvard. Em todas as circunstâncias, nunca se cansava de ouvir as enxurradas de elogios a meu respeito. Gostava principalmente quando lhe diziam que eu era inteligente e bonita. Sei do orgulho que ele sentia ao notar os olhares se voltando para mim quando eu chegava a algum lugar, fosse numa festa, nas quadras de tênis ou no salão do nosso hotel, em Whistler. Contudo, meu pai nunca conseguiu suportar nenhum dos meus namorados. A partir dos 16 ou 17 anos, nenhum dos garotos com quem tive alguma coisa era, aos olhos dele, direito, bom, bonito ou inteligente o suficiente para mim. Ora, Ana, dizia ele, você pode arranjar coisa melhor. Eu gosto dele, papai. É o mais importante, não acha? Mas você se imagina casada com esse sujeito? Pai, eu só tenho 17 anos. Ainda nem estou pensando nisso. Quanto mais duradoura a relação, mais intensa era a campanha de oposição do meu pai. Os ataques nunca eram diretos, mas dissimulados. Sempre que podia, com uma observação banal, um detalhe, uma insinuação, ele destruía lentamente, mas com segurança, a imagem que eu tinha do meu namorado na época. E era inevitável. Eu terminava o relacionamento, certo de que aquele rompimento era resultado da minha vontade, ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. E o pior era que a cada namorado novo, meu pai me dizia: outro pelo menos era um rapaz simpático. Pena vocês terem terminado. Aliás, para ser sincero, eu não entendo o que você vê nesse aí. E todas as vezes eu me deixava levar, mas eu era mesmo tolo a ponto de meu pai ser o responsável pelos meus rompimentos? Ou era eu que rompia, não por motivos específicos, mas apenas por não conseguir amar um homem que meu pai não apreciasse?
Acho que era inconcebível eu me imaginar com alguém que meu pai desaprovasse. Após concluir meus estudos em Harvard e passar nos exames para ser advogado em Nova York, comecei a trabalhar no escritório do meu pai. A aventura durou um ano, ao fim do qual descobri que a justiça, sublime em seu princípio, era uma máquina emperrada e onerosa, burocrática e sobrecarregada, da qual, no fundo, nem os vencedores saíam incólumes. Logo, adquiri a convicção de que seria melhor para a justiça se eu pudesse aplicá-la preventivamente e que o trabalho prático tinha mais impacto do que o dos tribunais. Inscrevi-me na Academia de Polícia de Nova York para enorme tristeza da minha família, em especial do meu pai, que não aceitou muito bem a minha saída do escritório, torcendo para que meu interesse pela polícia fosse apenas resultado de um capricho e não de uma renúncia ao direito. Ele queria que eu interrompesse minha formação. Deixei a academia de polícia um ano mais tarde, com a melhor da turma e com elogios de todos os meus instrutores, e integrei como inspetora a divisão de homicídios do 55º Distrito. Gostei da profissão de cara, principalmente por suas ínfimas vitórias no cotidiano que me faziam perceber que, face à violência da vida, um bom policial pode ser um ótimo remédio. Minha vaga no escritório do meu pai foi oferecida a um advogado experiente, Mark, poucos anos mais velho do que eu. A primeira vez que ouvi falar em Mark foi num jantar de família. Meu pai era só admiração. Um rapaz brilhante, talentoso, bonitão, tem tudo a ver com você. Até joga tênis. Depois, de repente, as palavras que eu ouvi pronunciar pela primeira vez na vida. Tenho certeza absoluta de que você gostaria dele. Eu queria que vocês se conhecessem. Eu estava numa fase da vida em que queria muito conhecer alguém, mas os encontros que eu tinha não resultavam em nada sério. Depois da academia de polícia, meus relacionamentos duravam o tempo de um primeiro jantar ou uma primeira saída. Ao descobrirem que eu era policial e ainda por cima da divisão de homicídios, as pessoas se entusiasmavam e me metralhavam com perguntas. Eu me tornava o centro das atenções. E muitas vezes meu namorado dizia algo do tipo: "É difícil ficar com você, Ana. As pessoas só se interessam por você. Fico com a impressão de que eu não existo. Acho que preciso ficar com alguém com quem eu possa ter mais espaço." Enfim, conheci o famoso Mark numa tarde em que passei no escritório para ver meu pai, e então descobri com alegria que ele não sofria do tal complexo que os outros demonstravam ter. Com seu charme natural, Mark atraía os olhares e era fácil conversar com ele. Conhecia todos os assuntos, sabia fazer quase tudo e, quando não era o caso, sabia admirar quem soubesse. Eu olhava para ele como nunca tinha olhado para ninguém antes, talvez porque meu pai o observasse com extrema admiração. Ele o adorava, Mark era seu queridinho e eles começaram até mesmo a jogar tênis juntos. Meu pai se empolgava todas as vezes que me falava sobre ele. Mark me convidou para tomar um café. Logo nos entendemos. Imperava uma química perfeita, uma energia impressionante. No terceiro café, ele me levou para a cama. Nenhum dos dois falou sobre o assunto com meu pai e, finalmente, uma noite, quando jantávamos juntos, ele me disse: "Eu queria muito que a coisa entre nós ficasse mais séria." "E?" perguntei, com apreensão. "Sei quanto seu pai a admira, Ana. Ele é muito exigente. Não sei se ele gosta o suficiente de mim." Quando relatei essas palavras ao meu pai, ele passou a adorá-lo ainda mais, como se isso fosse possível. Chamou-o à sua sala e abriu uma garrafa de champanhe. Quando Mark me contou esse episódio, tive um acesso de riso de alguns minutos. Peguei um copo, erguei-o no ar, imitando a voz grave do meu pai e seu gestual paternalista. Declarei: "Ao homem que trepa com a minha filha." Foi o início de uma aventura apaixonante que se transformou numa relação amorosa de verdade, no melhor sentido da palavra. O primeiro marco no nosso relacionamento foi o jantar na casa dos meus pais, e vi algo inédito ao longo dos últimos 15 anos da minha vida. Meu pai radiante, afável e atencioso com o homem que me acompanhava. Após ter acabado com todos os precedentes, eis que meu pai se mostrava completamente maravilhado. Que sujeito! Que sujeito! Disse ao telefone no dia seguinte ao jantar. Ele é extraordinário! E exagerou minha mãe, fazendo coro. Trate de não o afugentar como os outros.
teve o disparate de acrescentar o meu pai. Sim, esse vale ouro, minha mãe, afirmou minha mãe. Meu aniversário de 1 ano de namoro com Mark coincidiu com as nossas tradicionais férias para esquiar na Colômbia Britânica. Meu pai sugeriu que viajássemos todos juntos para Whistler e Mark topou na hora. Se sobreviver a 5 noites seguidas com meu pai, e principalmente aos campeonatos de palavras cruzadas, você ganha uma medalha. Não só sobreviveu, como ganhou 3 vezes. Além disso, ele esquiava como um deus, e na última noite, enquanto jantávamos no restaurante, um cliente da mesa ao lado teve um ataque cardíaco. Mark ligou para a emergência enquanto prestava os primeiros socorros à vítima, que aguardava a ambulância. O homem foi salvo e levado ao hospital. Enquanto os socorristas o carregavam numa maca, o médico que viera com eles apertou a mão de Mark com admiração. O senhor salvou a vida deste homem, cavalheiro. O senhor é um herói. Todo o restaurante o aplaudiu, e o dono não quis que pagássemos o jantar. Foi esse episódio que meu pai contou no nosso casamento, 1 ano e meio depois, para demonstrar aos convidados o homem excepcional que Mark era. E eu estava radiante em meu vestido branco, devorando meu marido com os olhos. Nosso casamento duraria menos de 1 ano. Jesse Rosenberg. Quinta-feira, 3 de julho de 2014, 23 dias antes do festival. Primeira página do Orphea Chronicle. O assassinato de Stephanie Myler teria ligação com um festival de teatro? O assassinato de Stephanie Myler, jovem jornalista do Orphea Chronicle, cujo corpo foi encontrado no Lago dos Cervos, atordoou a cidade. A população mostra-se inquieta e a prefeitura encontra-se sob pressão no momento, que coincide com o começo da temporada de verão. Será que um assassino circula entre nós? Uma anotação encontrada no carro de Stephanie faz menção ao Festival de Teatro de Orphea e sugere que sua vida teria sido o preço pago pela investigação que ela realizava para este jornal sobre o assassinato do criador do festival, o prefeito Gordon, bem como de sua família, em 1994. Ana mostrou o jornal a mim e a Derek quando nos encontramos naquela manhã no Centro Regional da Polícia Estadual, onde o Dr. Ranjit Singh, médico legista, deveria nos entregar os primeiros resultados da autópsia do corpo de Stephanie. Só faltava essa, irritou-se Derek. Fui idiota ao comentar essa anotação com Michael, admiti. Cruzei com ele no café Athena antes de vir para cá. Acho que ele não está lidando bem com a morte de Stephanie. Diz que se sente um pouco responsável, no que deram as análises da polícia científica. Infelizmente, as marcas de pneu no acostamento da rodovia 17 são inutilizáveis. Em contrapartida, o sapato é de fato de Stephanie, e o pedaço de tecido é da camisa que ela usava. Também detectaram uma marca do sapato do acostamento, o que confirma que ela atravessou a floresta naquele ponto, concluiu Ana. Fomos interrompidos pela chegada do Dr. Singh. Obrigado pelo trabalho ágil, agradeceu Derek. Eu queria que os senhores fizessem algum progresso antes do feriado de 4 de julho, respondeu ele. Dr. Singh era um homem elegante e afável. Colocou os óculos para poder ler alguns pontos essenciais de seu relatório. Descobri algumas coisas bastante incomuns. Stephanie Myler morreu por afogamento. Encontrei grande volume de água em seus pulmões e estômago, bem como lodo na traqueia. Há sinais claros de cianose e insuficiência respiratória, o que significa que ela resistiu, quer dizer, se debateu. Descobri hematomas na nuca deixados por uma mão grande, o que pode significar que seu pescoço foi agarrado com força para mergulhar sua cabeça na água. Além dos resíduos de lodo na traqueia, há lodo também em seus lábios, dentes e no topo da cabeça, o que indica que a mantiveram afundada numa parte rasa. Ela foi violentada antes do afogamento? Não há nenhum vestígio de golpes violentos. Isto é, Stephanie não foi agredida, nem espancada. Tampouco sofreu agressão sexual. Acho que Stephanie estava fugindo de seu assassino e que ele a alcançou. Ele? Indagou Derek. Então, para o senhor, é um homem?
A julgar pela força necessária para manter alguém debaixo d'água, estou inclinado a dizer que foi um homem, sim, mas também pode ter sido uma mulher bem forte, certo? Então, ela estava correndo na floresta? Insistiu Ana. Sim, aqueceu. Identifiquei múltiplas contusões e marcas no rosto e nos braços, causadas por arranhões de galhos. O pé descalço do cadáver também possui marcas. Logo, ela devia estar correndo na floresta e esfolou a sola do pé nos galhos e nas pedras. Havia ainda sinais de terra sob as unhas. Acho que ela caiu num barranco e que o assassino teve apenas que empurrar sua cabeça para dentro da água. Seria então um crime não premeditado, ponderei. O responsável não tinha planejado matá-la. Eu ia chegar lá, Jesse, continuou o Dr. Singh, nos mostrando fotos de detalhes dos ombros, cotovelos, das mãos e dos joelhos de Stephanie. Nelas, era possível ver feridas avermelhadas e sujas. Parecem queimaduras, murmurou Ana. Isso mesmo, concordou Singh. São escoriações relativamente superficiais nas quais encontrei pedaços de asfalto e cascalho. Asfalto? Repetiu Derek. Acho que não estou entendendo, doutor. Muito bem, disse Singh. Pelo local das feridas, elas resultam de uma queda no asfalto. Isto é, numa estrada, o que pode significar que Stephanie se atirou de um carro em movimento antes de fugir pela floresta. As conclusões de Singh seriam corroboradas por dois depoimentos importantes. O primeiro foi de um adolescente de férias com os pais na região e que todas as noites se encontrava com um grupo de amigos na praia perto da qual tínhamos descoberto o carro de Stephanie. Foi Ana que o interrogou depois que seus pais, alertados por todo o alvoroço da imprensa, nos procuraram ao considerarem que o garoto pudesse ter visto alguma coisa importante. Tinha razão. Segundo o Dr. Singh, a morte de Stephanie ocorrera na noite de segunda para terça-feira, ou seja, a noite de seu desaparecimento. O adolescente explicou que justamente na segunda-feira, 26 de junho, ele se afastara do grupo para telefonar mais à vontade para sua namorada, que ficara em Nova York. Sentei numa pedra, contou o garoto. Dali eu via bem o estacionamento, que lembro, estava completamente deserto. Depois, de repente, vi uma moça vir pela trilha que saía da floresta. Ela esperou um pouco até às 10h30. Sei disso porque foi a hora que terminei a ligação. Verifiquei no celular. Nesse momento, um carro chegou ao estacionamento. Vi a mulher por causa da luz dos faróis e percebi que era uma moça usando uma camiseta branca. O vidro do lado do passageiro estava baixado. Ela trocou uma palavrinha com a pessoa ao volante, depois entrou e sentou no banco do carona. O carro arrancou na mesma hora. Será que foi a moça que morreu? Vou verificar, respondeu Ana, para não chocá-lo sem necessidade. Será que você poderia me descrever o carro? Notou algum detalhe relevante? Talvez tenha visto a placa, ou parte dela, e o nome do estado. Não, sinto muito. O motorista era homem ou mulher? Impossível dizer. Estava muito escuro e tudo aconteceu muito rápido. E não prestei atenção. Se eu soubesse, você já ajudou bastante. Então confirma que a moça entrou no carro sem que a obrigassem? Ah, confirmo, sem dúvidas. Ela com certeza estava esperando pelo carro. O adolescente, então, era a última pessoa a ter visto Stephanie ainda viva. A seu depoimento somava-se o de uma representante comercial de Hicksville, que se apresentou no Centro Regional da Polícia Estadual. Declarou ter vindo a Orphea na segunda-feira, 26 de junho, para visitar clientes. Deixei a cidade por volta das 10h30 da noite, explicou. Segui pela rodovia 17. Deixei a cidade por volta das 10h30 da noite, explicou. Segui pela rodovia 17 para pegar a autoestrada, chegando na altura do Lago dos Cervos. Chegando na altura do Lago dos Cervos, vi um carro parado no acostamento, motor ligado com as duas portas da frente abertas, o que, claro, me intrigou. Então diminuí a velocidade. Pensei que alguém pudesse estar com algum problema. Isso acontece.
Que horas eram? Por volta das 10h50 da noite. Em todo caso, ainda não eram 11. Disso tenho certeza. O senhor diminuiu a velocidade e... diminuí a velocidade, pois achei estranho aquele carro parado ali. Olhei em volta e vi um vulto subindo o barranco. Pensei que era óbvio que se tratava de alguém que tinha precisado parar urgentemente para fazer xixi. Então deixei para lá. Pensei que se aquela pessoa estivesse precisando de ajuda, teria feito um sinal. Voltei a me concentrar na minha viagem e fui para casa sem me preocupar mais com aquilo. Só recentemente, quando fiquei sabendo da notícia de um assassinato na beira do Lago dos Cervos, segunda-feira à noite, que relacionei com o que tinha visto e pensei que talvez fosse importante. Por acaso viu essa pessoa? Era um homem? Uma mulher? A julgar pela silhueta, eu diria que era um homem, mas estava muito escuro. E o carro? Do pouco a que assistira, do pouco que assistira, a testemunha descreveu o mesmo veículo que o adolescente tinha visto na praia 15 minutos antes. De volta à sala de Ana na delegacia de Orphea, pudemos cruzar esses diferentes dados e traçar a cronologia da última noite de Stephanie. Às 6 horas da noite, ela chega ao Kodiak Grill. Falei. Espera alguém, provavelmente seu assassino, que não aparece, mas que na realidade está escondido no restaurante e observa. Às 10 horas, Stephanie sai do Kodiak Grill. O possível assassino liga para ela do telefone público do restaurante e marca um encontro na praia. Stephanie está nervosa e liga para Sean, mas ele não atende. Ela vai, então, para o ponto de encontro. Às 10h30, o assassino vai pegá-la no carro. Ela aceita embarcar no veículo, portanto demonstra confiança suficiente nele, ou talvez o conheça. Ana, com a ajuda de um imenso mapa da região pendurado na parede, traçou com uma caneta vermelha o caminho que o carro devia ter feito. Partira da praia, pegaram obrigatoriamente a Ocean Road, depois a rodovia 17 em direção nordeste que contornava o lago. Da praia ao Lago dos Cervos eram 8 quilômetros, ou seja, 15 minutos de carro. Por volta das 10h45 da noite, continuei. Percebendo que estava em perigo, Stephanie se joga do carro e foge através da floresta, até ser alcançada e afogada. O assassino rouba suas chaves e vai até a casa dela, sem dúvida na própria noite de segunda-feira. Não encontrando nada lá, arromba a redação e escapa com o computador dela. Mas, de novo, não é bem sucedido. Stephanie fora muito prudente. Para ganhar tempo, o assassino envia uma mensagem à meia-noite para Michael Bird. Ele sabe que é o editor do jornal. A esta altura, o criminoso ainda tinha esperanças de conseguir botar as mãos na investigação conduzida por Stephanie. Porém, quando percebe que a polícia estadual suspeita de um desaparecimento, o assassino precisa se apressar. O homem retorna ao apartamento de Stephanie, mas eu apareço lá. Ele me ataca e volta na noite seguinte para incendiar o local, esperando com isso destruir o que Stephanie descobrira e que ele nunca encontrou. Pela primeira vez desde o início do caso, enxergávamos a situação com um pouco mais de clareza, mas se para nós as coisas ficavam mais nítidas na cidade, a população estava quase indo à loucura. E a primeira página do Orphea Chronicle não melhorava em nada a situação. Cheguei a essa conclusão quando Ana recebeu uma ligação de Cody que disse: Leu o jornal? O assassinato de Stephanie tem alguma ligação com o festival. Reuni os voluntários hoje às 5 da tarde no Café Ratina para votarmos uma paralisação. Nós estamos nos sentindo seguros. Talvez não haja festival este ano. No mesmo instante, em Nova York, Steven Bergdorf voltava a pé para casa com sua mulher. Sei que a revista está passando por uma situação difícil. Disse ela, em voz baixa. Mas que história é essa de não poder tirar férias? Você sabe que isso nos faria bem. Financeiramente, isso não me parece que seja o momento de fazer viagens extravagantes. Repreendeu a Steven. Extravagantes? Defendeu-se a esposa. Minha irmã vai nos emprestar o trailer dela. A gente pode fazer uma viagem pelo país. Não vai ser muito caro. Vamos até o Parque Nacional de Yellowstone. As crianças sonham em visitar Yellowstone. Yellowstone? É perigoso demais com os ursos e todas aquelas coisas. Ah, Steven, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Exasperou-se ela. Você anda muito ranzinza nesses últimos tempos. Chegaram em frente ao prédio. Steven estremeceu de repente. Alice estava ali.
Bom dia, Sr. Bergdorf, disse Alice. Alice, que boa surpresa, balbuciou ele. Trouxe os documentos de que o senhor precisa. É só assinar. Claro, respondeu Bergdorf com uma interpretação que qualquer ator consideraria risível. São documentos urgentes. Como o senhor não estava no escritório à tarde, pense em passar em sua casa para que os assinasse. É muita gentileza sua ter vindo até aqui, agradeceu Steven, sorrindo como um idiota para a mulher. Alice estendeu-lhe uma pasta com diversas folhas. Ele a posicionou de modo que sua esposa não visse nada e consultou o primeiro papel, um folheto publicitário. Fingiu se interessar antes de passar ao seguinte, que consistia numa página em branco na qual Alice escrevera: castigo por não ter me dado nenhuma notícia durante o dia, $1000. E logo abaixo, preso num clipe, um cheque retirado do talão que ela lhe confiscara, já preenchido com o nome dela. Tem certeza que o valor é este? Perguntou Bergdorf com a voz trêmula. Estou achando caro. É o preço justo, Sr. Bergdorf. Qualidade tem preço. Então eu assino. Ele hesitou ao falar estas palavras. Assinou o cheque de $1000, fechou a pasta e estendeu-a para Alice. Cumprimentou-a com um sorriso tenso e entrou apressado com a esposa no prédio. Alguns minutos mais tarde, trancado no banheiro e deixando a água correr na pia, telefonou para Alice. Está louca, Alice? Sussurrou, agachada entre o vaso sanitário e a pia. Onde você se meteu? Como que desaparece sem dar notícias? Eu tinha que resolver uma coisa, gaguejou Bergdorf. E depois fui pegar minha mulher no trabalho. Resolver uma coisa? Que tipo de coisa, Steve? Não posso falar. Se não me contar imediatamente, vou bater à sua porta e contar tudo para sua mulher. Está bem, implorou Steven. Foi a Orphea. Escute, Alice. Stephanie foi assassinada. O quê? Você foi lá, seu idiota? Ah, por que tão idiota? O que vou fazer com você, imbecil? Furiosa, Alice desligou. Entrou em um táxi e voltou para Manhattan. Dirigiu-se à Quinta Avenida, na altura das lojas de luxo. Tinha $1000 para gastar e pretendia se esbaldar. O táxi deixou Alice nas proximidades da torre envidraçada que abrigava a sede do Canal 14, a poderosa emissora de TV a cabo. Numa sala de reunião do 53º andar, seu CEO, Jerry Eden, convocara os principais diretores. Como sabem, a audiência desse início de verão está péssima, para não dizer catastrófica, comunicou-lhes. A razão pela qual chamei-os aqui. Precisamos dar um jeito de reagir. Qual o problema? Qual é o maior problema? Perguntou um dos responsáveis pelo setor de criação. A faixa das 6 horas. Fomos completamente superados pelo canal Assista. Assista era o principal concorrente do canal 14. O público era semelhante, a audiência era semelhante, o conteúdo era semelhante. Os dois canais travavam uma batalha ferrenha, com contratos publicitários recordes para os programas mais importantes. Assista está com um reality show que está arrasando, explicou o diretor de marketing. Qual é o conceito do programa? Perguntou Jerry Allen. Nada demais. É apenas isso. O dia a dia de 3 irmãs. Elas vão almoçar, fazem compras, vão à academia, brigam, se reconciliam. O público acompanha a rotina delas. E qual é a profissão das 3? Elas não fazem nada, senhor, explicou o vice-diretor de programação. São pagas para não fazerem nada. E aí que poderíamos superá-los, assegurou-lhe Jerry, fazendo um reality show mais calcado no cotidiano. Mas, senhor, replicou o diretor do segmento, o público-alvo do reality show em geral é composto por pessoas de baixo poder aquisitivo e baixo nível de instrução. São pessoas que, quando ligam à TV, procuram algo que poderia ter saído de seus sonhos. Justamente, respondeu Jerry. Precisamos de um conceito que coloque o espectador cara a cara com ele mesmo, com suas ambições. Um reality show que o impulsione a seguir adiante. Poderíamos apresentar um novo conceito na grade. Precisamos acertar em cheio. Já vejo a chamada. Canal 14. O sonho mora dentro de você. A proposta despertou uma onda de entusiasmo. Muito bom, excelente, aprovou o diretor de marketing. Quero um programa que represente uma guinada na nova grade. Quero virar tudo de cabeça para baixo. Quero lançar até setembro um conceito genial para resbaldar o público.
Dou-lhes exatamente 10 dias, segunda-feira, 14 de julho. Quero uma proposta de programa piloto que comece em setembro. Jerry suspendeu a reunião. Enquanto os participantes deixavam a sala, seu celular tocou. Era Cynthia, sua esposa. Ele atendeu. Jerry, faz horas que estou tentando falar com você, censurou-o Cynthia. Sinto muito, estava em reunião. Você sabe que estamos planejando a programação da nova temporada e que a coisa anda tensa por aqui. O que houve? Dakota chegou às 11 da manhã. Ainda estava bêbada. Jerry suspirou completamente impotente. E o que quer que eu faça, Cynthia? Ora, Jerry, ela é nossa filha. Você ouviu o que o Dr. Lern disse? Precisamos tirá-la de Nova York. Como se tirá-la de Nova York fosse resolver tudo. Não seja tão resignado, Jerry. Ela tem apenas 19 anos. Precisa de ajuda. Não venha me dizer que não tentamos ajudá-la. Você não se dá conta do que ela está passando, Jerry. Eu me dou conta, principalmente, de que tenho uma filha de 19 anos, que é uma drogada. Exaltou-se, mas ainda assim tomou o cuidado de sussurrar para não ser ouvido. Conversaremos pessoalmente, propôs Cynthia para acalmá-lo. Onde você está? Onde eu estou? Sim, a sessão com o Dr. Lern é às 5 horas da tarde, lembrou Cynthia. Não me diga que se esqueceu. Os olhos de Jerry se arregalaram. Tinha esquecido completamente. Voou para fora de sua sala e seguiu as peças na direção do elevador. Por milagre, chegou pontualmente ao consultório do Dr. Lern, na Madison Square. 6 meses antes, Jerry consentira fazer terapia de família uma vez por semana com a mulher, Cynthia, e a filha, Dakota. Os Zaden ocuparam os seus lugares no sofá de frente para o terapeuta, sentado em uma poltrona de sempre. E então? Perguntou o Dr. Lern. O que aconteceu desde a última sessão? O senhor quer dizer há 15 dias, provocou Dakota, já que meu pai se esqueceu de aparecer semana passada? Peço desculpas por trabalhar para pagar as despesas insanas desta família, defendeu-se Jerry. Ah, Jerry, por favor, não comece, suplicou a mulher. Eu disse apenas última sessão, lembrou o terapeuta com uma voz neutra. Cynthia procurou estimular a conversa de maneira construtiva. Eu disse a Jerry que ele deveria passar mais tempo com Dakota. E o que pensa disso, Jerry? Quis saber do Dr. Lern. Penso que esse verão vai ser complicado. Precisamos fechar o conceito para um programa. A concorrência está acirrada e precisamos desenvolver um novo programa até o outono de qualquer jeito. Jerry! Irritou-se Cynthia. Você deve ter alguém para substituí-lo, não? Você nunca tem tempo para ninguém, só para o trabalho. Tempo é uma família e um psiquiatra para sustentar. Retorquiu cinicamente Jerry. Dr. Lern não fez comentários. De toda forma, você só pensa no seu trabalho de merda, pai. Não utilize esse tipo de vocabulário, ordenou Jerry. Jerry, chamou o terapeuta. O que acha que Dakota está tentando lhe dizer quando falou nesses termos? Que esse trabalho de merda paga o celular dela, as roupas, a droga do carro e tudo que ela fica cheirando. Dakota, o que você está tentando dizer a seu pai? Indagou Lern. Nada. Mas quero um cachorro, respondeu Dakota. Cada vez mais coisas, lamentou-se Jerry. Primeiro você quer um computador, agora um cachorro. Não fale mais nesse computador, defendeu-se Dakota. Não fale nisso nunca mais. Esse computador foi um pedido de Dakota? Perguntou Lern. Foi, explicou Cynthia. Ela gosta tanto de escrever. E por que não um cachorro? Questionou o psiquiatra. Porque ela não é responsável, disse Jerry. Como você pode saber se não me deixa tentar? Protestou Dakota. Veja como você cuida de si mesma e isso é o suficiente para mim, alfinetou o pai. Jerry! Gritou Cynthia. Em todo caso, ela quer um cachorro porque sua amiga Leila comprou um, explicou Jerry de maneira didática. É Leila, não Neila. Você não sabe nem o nome da minha melhor amiga? Essa garota é sua melhor amiga? Ela deu o nome de Marijuana para o cachorro. Ora, Marijuana é uma gracinha. Ele tem 2 meses e já é limpinho. O problema não é esse, caramba, irritou-se Jerry. Qual o problema, então? Perguntou o Dr. Lern. O problema
É que essa Leila é uma péssima influência para minha filha. Sempre que estão juntas, fazem besteiras. Quer minha opinião? Tudo o que aconteceu não é culpa do computador, e sim dessa Leila. O problema é você, pai, exclamou Dakota. Porque você é muito burro e não entende nada. Ela se levantou do sofá e abandonou a sessão, que durou apenas 15 minutos. Às 5h15 da tarde, Ana, Derek e eu chegamos ao café Athena em Orphea. Vimos uma mesa no fundo e nos sentamos discretamente. O estabelecimento estava tomado por voluntários e curiosos que queriam assistir à estranha reunião que estava acontecendo ali. Cody, levando muito a sério seu papel de presidente dos voluntários, estava em pé sobre uma cadeira e martelava frases que a multidão repetia em coro. Estamos em perigo, disse Cody. Isso, em perigo, repetiam os voluntários que se deleitavam com suas palavras. O prefeito Brown escondeu a verdade sobre a morte de Stephanie Myler. Sabem por que ela foi morta? Por quê? Baliu o couro. Por causa do festival de teatro. O festival de teatro! Gritaram os voluntários. Quer dizer que estamos abrindo mão do nosso tempo livre para sermos assassinados? Não! Urrou a multidão. Um garçom veio nos servir o café e trouxe os cardápios. Eu já tinha visto no restaurante. Parecia ameríndio, com o cabelo grisalho na altura dos ombros e cujo nome eu lembrava bem. Chamava-se Massachusetts. Os voluntários, um a um, começaram a falar. Muitos estavam preocupados com o que haviam lido no Orphea Chronicle e temiam ser as próximas vítimas do assassino. O prefeito Brown, que também se encontrava presente, escutava todas as críticas e tentava dar-lhes uma resposta tranquilizadora, esperando acalmar os voluntários. Não há nenhum serial killer em Orphea, informou ele, pausadamente. Mas tem um assassino, interveio um homem baixinho. Pois Stephanie Myler está morta. Escutem. Houve uma tragédia, é verdade, mas isso não tem nada a ver com vocês ou com o festival. Não há com que se preocupar. Cody subiu na cadeira e se dirigiu ao prefeito. Senhor prefeito, não queremos ser assassinados por causa de um festival de teatro. Vou repetir pela 100ª vez, respondeu Brown. Esse caso, por mais terrível que seja, não tem absolutamente qualquer ligação com o festival. Essa linha de raciocínio é absurda. Vocês por acaso dão conta de que sem a sua ajuda não é possível organizar o festival? Então isso é tudo que preocupa o senhor, prefeito, reagiu Cody. Seu festival chifrim, mais do que a segurança de seus concidadãos? Estou apenas avisando aos senhores sobre as consequências de uma decisão irracional. Se não houver um festival de teatro, a cidade não se recuperará. É o sinal, gritou a mulher de repente. Que sinal? Perguntou um rapaz inquieto. É a noite negra, berrou a mulher. Derek, Hannah e eu nos entreolhamos estupefatos. No mesmo momento, tendo em vista tais palavras, o café Athena reverberou um zumbido de lamentos aflitos. Cody se esforçou para recuperar o controle sobre sua plateia e, quando finalmente o silêncio voltou, sugeriu que passassem a votação. Quem é a favor de uma paralisação total até que o assassino de Stephanie seja preso? Questionou ele. Um mar de mãos se ergueu. Quase todos os voluntários se recusavam a continuar a trabalhar. Então Cody declarou: a paralisação geral será aprovada pelo menos até que o assassino de Stephanie Myler seja preso e nossa segurança esteja garantida. Encerrada a sessão, a multidão se dispersou ruidosamente, estabelecendo estabelecimento afora, sob o sol do fim do dia. Derek correu para alcançar a mulher que falava da noite negra. O que é a noite negra, senhora? Perguntou. Ela fitou-o com um ar amedrontado. O senhor não é daqui? Não, senhora. Sou da polícia estadual. Ele lhe mostrou seu distintivo. Então a mulher disse baixinho. A noite negra é a pior coisa que pode acontecer. A personificação de uma grande desgraça. Já ocorreu uma vez e vai se repetir. Acho que não estou entendendo direito, senhora. Então não sabe de nada sobre o verão de 1994, o verão da Noite Negra? Está falando dos 4 assassinatos? Ela assentiu com um breve movimento da cabeça. A chacina era a Noite Negra
e vai acontecer outra vez nesse verão. Vá para longe daqui, vá antes que a desgraça o alcance e golpeie esta cidade. Esse festival é amaldiçoado. Ela partiu, apressada, e desapareceu junto aos últimos voluntários que deixaram o café à tina vazio. Derek voltou à nossa mesa. Além de nós três, só o prefeito Brown ainda estava lá. Essa mulher parecia assustada com a tal história da Noite Negra, comentei com o prefeito. Ele deu de ombros. Não dê atenção a isso, Capitão Rosenberg. A Noite Negra não passa de uma lenda ridícula. Essa mulher não bate bem. O prefeito Brown foi embora. Massachusetts se apressou em vir à nossa mesa e encher as xícaras de café que mal havíamos tocado. Compreendi que era um pretexto para falar conosco. O prefeito não disse a verdade. A Noite Negra é mais que uma lenda urbana. Muitos aqui acreditam nela e a consideram uma profecia que já se realizou em 1994, murmurou ele. Que tipo de profecia? Perguntou Derek. Que um dia, por culpa de uma peça de teatro, a cidade mergulharia no caos durante uma noite inteira. A famosa Noite Negra. Foi o que aconteceu em 1994? Indaguei. Lembro que logo após o prefeito Gordon anunciar a criação do festival de teatro, começaram a acontecer coisas estranhas na cidade. Que tipo de coisas? Questionou Derek. Massachusetts não pôde mais falar, pois nesse instante a porta do café Atina se abriu. Era a dona do local. Reconhecia de imediato. Tratava-se de Sylvia Tenenbaum, irmã de Ted Tenenbaum. Devia ter 40 anos na época dos assassinatos e, portanto, cerca de 60 agora. Mas fisicamente não mudara nada. Continuava a mulher sofisticada que eu havia conhecido na época da investigação. Quando nos viu, não conteve uma expressão desconcertada que logo foi substituída por uma expressão glacial. Disseram que vocês tinham voltado para a cidade, declarou com uma voz implacável. Boa tarde, Sylvia, respondi. Não sabia que era você a responsável pelo estabelecimento. Alguém tinha que cuidar disso depois que vocês mataram meu irmão. Não matamos o seu irmão, rebateu Derek. Vocês não são bem-vindos aqui, disse ela pausadamente. Paguem e saiam daqui. Muito bem, falei. Não viemos aqui para lhe causar problemas. Pedi a conta a Massachusetts, que a providenciou na hora. Na parte de baixo da nota, ele escrevera a caneta. Procurem saber o que aconteceu na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1994. Eu não tinha feito a ligação entre Sylvia e Ted Tenenbaum, disse Ana, quando saímos do café Athena. O que aconteceu com o irmão dela? Nem Derek nem eu estávamos com vontade de falar. Houve um silêncio e Derek acabou mudando de assunto. Comecemos por tirar a limpo essa história de Noite Negra e esse bilhete deixado por Massachusetts. Havia uma pessoa que certamente podia nos ajudar, Michael Bird. Fomos à redação do Orphea Chronicle e, vendo-nos entrar em sua sala, ele nos perguntou: Vieram por causa da primeira página? Não, respondi. Mas já que tocou no assunto, eu gostaria de saber por que fez isso. Quando eu contei da anotação encontrada no carro de Stephanie, era uma conversa em off. Não era para terminar na primeira página do seu jornal. Stephanie era uma mulher muito corajosa, uma jornalista excepcional, exclamou Michael Bird. Não aceito que tenha morrido em vão. Todo mundo precisa conhecer o trabalho dela. Justamente, Michael. O melhor meio de homenageá-la é concluir a investigação, e não semear o pânico na cidade divulgando pistas do caso. Sinto muito, Jesse. Desculpou-se Michael. Tenho a impressão de não ter sido capaz de proteger Stephanie. Eu queria tanto poder voltar no tempo e pensar que acreditei naquela maldita mensagem. Há uma semana era eu que dizia a vocês que não havia com que se preocupar. Não tinha como você saber, Michael. Não fique se torturando à toa. De toda forma, ela já estava morta aquela hora. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Michael desabou em sua cadeira, abatido, então acrescentei. Mas você pode nos ajudar a encontrar quem fez isso. Faça o que quiser, Jesse. Estou à sua disposição. Stephanie se interessou por uma expressão que não conseguimos entender. A Noite Negra. Ele sorriu. Parecia se divertir. Vi essas duas palavras na anotação que você me mostrou e também fiquei intrigado. Pesquisei imediatamente nos arquivos do jornal. Pegou uma pasta numa gaveta e nos entregou. Dentro dela, uma série de reportagens publicadas entre o outono de 1993 e o verão de 1994. Dava conta de pichações inquietantes e enigmáticas. Primeiro número da agência de correios.
Em breve, a Noite Negra, as outras espalhadas pela cidade. Numa noite de novembro de 1993, um folheto foi preso nos limpadores de para-brisa de centenas de carros, no qual estava escrito: A Noite Negra está chegando. Certa manhã de dezembro de 1993, os moradores da cidade acordaram com folhetos deixados diante de suas portas. Preparem-se, a Noite Negra está chegando. Em janeiro de 1994, foi pintada na porta de entrada da prefeitura uma contagem regressiva. Daqui 6 meses, a Noite Negra. Em fevereiro de 1994, após um incêndio intencional de um prédio abandonado da rua principal, os bombeiros descobriram nas paredes uma nova pichação. A Noite Negra começará em breve. E assim por diante até o início de junho de 1994, quando foi a vez do Teatro Municipal ter sua fachada vandalizada. O festival de teatro vai começar. A Noite Negra também. Então a Noite Negra está relacionada ao festival de teatro, concluiu Derek. A polícia nunca descobriu quem estava por trás das ameaças, acrescentou Michael. Ana encontrou esse aviso nos arquivos no lugar do dossiê policial sobre a chacina de 1994 e também numa das gavetas da mesa do chefe de polícia Kirk Harvey, na delegacia, prosseguiu. Kirk Harvey sabia de alguma coisa? Seria este o motivo de seu desaparecimento misterioso? Estávamos igualmente curiosos para saber o que poderia ter acontecido em Yorfia na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1994. Uma busca nos arquivos nos permitiu descobrir na edição de 13 de fevereiro uma matéria sobre um incêndio intencional de um prédio da rua principal pertencente a Ted Tannenbaum, que queria transformá-la num restaurante contra a vontade do prefeito Gordon. Derek e eu já sabíamos do episódio por causa da investigação sobre o quádruplo homicídio, mas para Ana a informação era novidade. Foi antes da existência do café Athena, explicou Derek. O incêndio foi justamente o que permitiu alterar a natureza do uso do prédio. Foi assim que o restaurante pôde ser aberto. Será que o próprio Ted Tannenbaum ateou o fogo? Perguntou ela. Nunca soubemos a verdade sobre esse caso, disse Derek. Mas a história é bastante conhecida. Deve haver outra explicação para o garçom do café Athena nos encorajar a investigar mais a respeito dessa noite. De repente, ele franziu a testa e comparou a reportagem do incêndio com uma das matérias sobre a Noite Negra. Caramba, Jesse! Exclamou. O que encontrou? Perguntei. Escute isso. É uma das reportagens relativas às pichações da Noite Negra. 2 dias depois do incêndio que destruiu o prédio da rua principal, os bombeiros, ao fazerem uma varredura nos escombros, descobriram uma pichação numa das paredes. A Noite Negra começará em breve. Haveria então uma ligação entre a Noite Negra e Ted Tannenbaum? E se essa história da Noite Negra foi real? Sugeriu Ana. E se por causa de uma peça de teatro a cidade tivesse mergulhado no caos durante uma noite inteira? E se em 26 de julho, na abertura do festival, fosse acontecer mais um assassinato ou uma chacina brutal como a de 1994? E se o assassinato de Stephanie fosse apenas o prelúdio de algo muito mais grave que viria a acontecer?